Vamos lá. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar de introdução, instituições de direito público e privado. Primeiramente, a gente tem que entender o que é o direito. Direito ele não existe para resolver problemas e solucionar conflitos. Não. Direito é muito mais do que isso. O direito ele constitui, na sua essência, um conjunto de normas. Normas essas que são criadas pela coletividade. Então, quando nós falamos em direito, nós estamos falando de uma construção social, de uma construção coletiva. E essa construção coletiva, essa construção social, cria normas. Então, o direito, ele é constituído por um conjunto de normas. Essas normas, como eu disse, são construídas a partir das aspirações, dos interesses da coletividade. Vamos refletir um pouco sobre isso. Pense em uma instituição pública. Pense em um hospital, um colégio. É a coletividade, um conjunto de pessoas de um dado município, que resolve virar para o legislativo e falar: queremos aqui uma creche, queremos aqui uma escola voltada para a educação infantil. Então, se cria regras, se cria orientações de como deve ser essa construção, de como devem ser as práticas de quem vai gerir essa escola, de onde virão os recursos, de como deverão ser as seleções dos alunos, de como vão ser o contrato dos professores e ajudantes e auxiliares. Essa construção ela é fruto de normas pensadas coletivamente. E o direito é essa força que busca organizar e regular todas essas construções a fim de atingir uma finalidade comum. Então, neste primeiro momento, o direito ele está relacionado com um conjunto de normas. É dele que irá ter as bases para as soluções dos conflitos posteriores. Uma citação se faz importante. Maria Helena Diniz, em 2002, ela traz uma definição que é o direito positivo, o direito escrito, o direito manifestado, é um conjunto de normas estabelecidas pelo poder público que se impõem e regulam a vida social de um dado povo em uma determinada época. Veja que essa afirmativa é muito importante, pois essa afirmativa da Maria Helena Diniz ela nos traz uma temporalidade e ela nos traz uma localidade. Isso quer dizer o quê? As normas do direito, ele é do tempo e no espaço. Ele existe no tempo e no espaço. Uma dada norma pensada para este momento pode não ser para amanhã. Uma dada concepção de uma regra escrita pelo legislador neste momento, amanhã, pela diferença de concepção das pessoas, ela mudará a sua configuração no seu entendimento. Ela pode ser escrita de uma forma, ela pode ter sido escrita num dado momento e num dado local, mas com o passar do tempo ela mudará o seu entendimento. Isso é muito importante para entendermos como o direito e as instituições públicas, elas também acompanham a mudança no tempo e no espaço. Para você, gestor público, você aí, graduando nosso da administração pública, é muito importante você buscar compreender. Se você trabalha e vier a trabalhar numa prefeitura, as normas pensadas pela Câmara dos Vereadores, a legislação ali pensada, hoje ela vai ter um efeito e um entendimento. Amanhã ela terá outro entendimento. Mas aí vocês vão se perguntar, mas ela está escrita. Ela não vai poder mudar mais. O que está escrito, não, mas o entendimento, sim. Uma ilustração, um exemplo. Quando se discutia no direito de família aqui no Brasil, antes da Constituição de 88, a família, a base do entendimento dela, era uma relação de propriedade. Se entendia que as relações se davam em propriedade.
Então, caso o marido tivesse uma amase, uma companheira, não na constância do casamento, o patrimônio dele era protegido daquela relação com a esposa oficial. A outra não tinha direitos a nada, nem os filhos. Com a mudança na Constituição, há uma mudança no entendimento das bases do relacionamento. O relacionamento não mais se funda na propriedade do homem, mas sim se fundamenta no afeto. É óbvio que se vai se garantir o patrimônio de todos, mas é a base da relação e o afeto. E este afeto justifica vários arranjos das nossas relações. Veja que uma norma, ela estabelece um entendimento, mas com o passar do tempo, o significado vai mudando. Daí o direito ser uma ciência fantástica. E para você da administração pública, tem que ter isso muito claro. Porque nós vamos ter que dialogar com a sociologia para quando viermos a falar sobre as normas, as condições da sua construção, vamos falar com a sociologia, essa ciência que discute as instituições. Também o valor, que é importante, como os valores são transmitidos, outra ciência importante dialogar conosco, que é a antropologia. Quando a gente vai discutir o significado das normas na vida do indivíduo, a psicologia, que contribui enormemente, inclusive com ferramentas e tecnologias, para que a gente possa entender e analisar o aspecto da subjetividade humana. E também a economia, que é uma outra grande ciência, muito importante da administração pública, pois a economia vai dialogar conosco no seguinte aspecto: as pessoas têm desejos infinitos, porém nós temos recursos finitos. Como gerir essas relações? O direito, então, é uma ciência que dialoga com todas essas, especialmente ao olharmos para as instituições públicas e privadas, pois essas instituições também dialogam. Bom, nessa unidade, nesse ponto dessa unidade que nós estamos abrindo, o que nós passamos? Nós passamos o seguinte: o direito é entendido como o quê? O direito é entendido como um conjunto de normas que regula o comportamento das pessoas. E as normas? Como podemos entender as normas? As normas, elas são entendidas como a manifestação, por diversas formas dessa manifestação, a manifestação de regras, de orientações bem específicas ou abertas de como as pessoas devem agir. Ok? Bom, no próximo momento, nós vamos discutir a divisão do direito. Aguardo vocês. Bom, vamos agora abordar uma outra questão importante. O direito, nós comentamos anteriormente, o direito é um conjunto de normas que existe para regular o comportamento das pessoas, a conduta das pessoas. Conjunto de norma esse construído pela própria coletividade. Depois nós vamos aprofundar mais sobre isso. Mas nesse momento nós vamos falar agora um pouco sobre as divisões do direito. Divisões. Tá? O direito tem algumas divisões clássicas, polêmicas, mas para esse momento, para vocês nessa graduação, vamos pegar uma noção, algumas divisões são importantes. A primeira delas é a divisão entre direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo e direito subjetivo. A segunda, que nós iremos comentar, é entre direito público e direito privado. Bom, vamos lá para a primeira. Quando nós falamos sobre direito objetivo e direito subjetivo, nós estamos nos referindo ao conjunto de normas que regulam o comportamento humano, estabelecendo sanções para os casos de violação de conduta desejada. Tipo, quando eu falo que existe uma norma e esta norma ela regula a conduta humana, e se eu a violar, eu deverei receber algum tipo de sanção. A este tipo de norma, que será planejada, apresentada, nós vamos falar de norma objetiva. Então, norma objetiva é aquela concreta. No caso da administração pública, o gestor público,
em muitos aspectos, ele deve seguir o que está especificado. Ou seja, a norma positivada, a norma objetiva. É aquilo que está escrito. Já o direito subjetivo é aquela norma que lhe faculta, que lhe permite, que lhe dá condições para fazer alguma coisa ou não. Por exemplo, todos nós, a partir de certa idade, temos a permissão de casar, ter uma união com outro indivíduo em condições semelhantes. Ok? Mas somos obrigados a casar? Não. Então nós estamos falando aí de um direito subjetivo. Você tem a faculdade de, você pode, mas aí vai envolver a sua vontade. Vamos ir com outro exemplo para a gente entender melhor. Se eu tenho um carro, este carro tem um fato gerador, a apropriação do carro. Veja, esse fato de ter o carro gera uma obrigação que é o IPVA, que é o imposto, o tributo. Tá? Este tributo, simples fato de eu ter o carro, é um direito objetivo. O IPVA é um imposto obrigatório. Tá? Então, agora, faculdade, a minha dada faculdade de ter ou não ter o carro, de comprar ou não comprar o carro. Uma condição é a faculdade de direito subjetivo. Adquirido, eu tenho que pagar imposto legítimo. Essa legislação, essa distinção, ela é muito importante para nós, para entendermos que, ora, o agente público, ora, o cidadão, terá a faculdade de se decidir, de se comportar, mas essa sua faculdade tem que ser regulada. Ora, as suas ações são todas reguladas, orientadas. Essa é uma das divisões. Uma outra divisão clássica, e ela é muito importante, porque o direito, a quantidade de normas e de áreas que ele atende e de interesses que ele envolve, veja, uma norma é uma manifestação de interesse da coletividade. E a coletividade, ela não é uniforme, certo? Nós não temos todas as pessoas iguais querendo as mesmas coisas. As pessoas querem coisas diferentes. Jovens querem trabalho, muitas vezes, querem lugares para colocar filhos. Pessoas mais velhas, com muita idade, estão necessitando ou querendo melhores condições de saúde, de moradia, abrigos. Então veja, as pessoas têm interesses e nós temos que construir como a coletividade pode nos beneficiar ou nos atender ou orientar essas discussões dos interesses. Os interesses da coletividade não são dados, são frutos de conquista, certo? Por isso que nós vamos construindo normas e o direito busca arranjá-las. Daí há umas subdivisões do direito, certo? Das várias áreas que o direito pode atuar, das várias normas, de conjuntos de normas que se especializam nesse grande e amplo terreno de reflexões. Uma outra divisão clássica é entre direito público e direito privado. O que quer dizer essa divisão entre direito público e direito privado? No material de vocês, essa distinção aparece da seguinte forma. Direito público é compreendido como aquele em que um dos sujeitos da relação jurídica é o próprio Estado. Isso seria uma ideia básica do que é o direito público. Isso quer dizer o quê? Vejam só, no direito público, o objeto da proteção, e quando nós falamos de direito, de normas, nós estamos falando de regras que vão permitir um bom convívio social, vão permitir um pacto, uma pactuação em que todos possam saber conviver coletivamente. Então, toda vez que aparece um objeto que deve ser garantido, que é o interesse social, o interesse da coletividade, nós estamos nos referindo ao direito público. Discutiu a proteção de interesses e valores da coletividade, nós estamos nos referindo ao direito público. Agora, quando nós compreendemos disciplinas que tentam regular e proteger o particular,
os interesses particulares, aí nós estamos no outro ramo do direito, chamado direito particular ou direito privado. Repetindo, no material de vocês está escrito direito público, compreendido como aquele em que os sujeitos da relação jurídica é o próprio Estado. E no direito privado, compreende os ramos do direito em que se disciplinam as relações entre os particulares. Vamos para alguns exemplos. Se eu saio daqui, nos estúdios de gravação, e vou comprar um saco de balas, é o meu interesse em querer adocicar a minha boca e o do vendedor da lanchonete em querer vender aquela bala. Nossa relação não interessa a coletividade, em parte. É um interesse que deve ser regulado entre eu e aquele estabelecimento, aquele indivíduo. Então nós estamos, neste caso, neste exemplo, nos referindo ao direito privado. Já, se eu pretendo fazer a exploração da água, se eu pretendo criar uma escola, a escola, ela é um interesse da coletividade, ela é um bem da coletividade. A transmissão de valores compete à coletividade. Então, aqui eu estou mexendo tanto com o interesse da coletividade como os meus interesses particulares. Mas eu estou pensando a transmissão de valores a partir de preceitos que todos possam vir a ter. Dessa forma, eu estou me referindo a um direito público. Então veja, nós temos uma diversidade de áreas do direito, de normas, de assuntos que devem ser regulados. Para ilustrar o direito constitucional, o direito administrativo, urbanístico, financeiro, tributário, processual, penal, eleitoral, militar e internacional público. Todos estes direitos, tipos de direitos, assuntos, se referem ao ramo do direito público. Porque em maior ou menor grau, nós estamos discutindo o interesse da coletividade. Certo? Para não deixar de comentar, rapidamente, a que se refere o direito constitucional? O direito constitucional tem como preocupação as normas que vão constituir e organizar o Estado. Vamos falar do direito constitucional, como se organiza o Estado, no caso o Estado brasileiro, e como este Estado brasileiro funciona. O direito constitucional é a carta máxima, é a carta magna, é a norma máxima. Dela se criam todas as outras derivações de normas. Nada pode ir contra o direito constitucional, porque o direito constitucional, repito, trata dos interesses da coletividade. Nele nós temos as grandes proteções de todos os atores dessa sociedade, desde empresários, trabalhadores, todas as formas de cidadãos que possam pensar e existir no nosso país. Bom, essa ideia de direito constitucional, que é um tipo de direito público. Um outro tipo de direito público que nós temos é o direito administrativo, e este busca compreender um ramo do direito que lida com normas jurídicas e dos princípios que regem a administração pública. Tá? Para vocês dessa graduação, é imprescindível a compreensão desses dois direitos, direito constitucional e o direito administrativo. No direito administrativo, nós vamos entender como se contrata, como são feitas licitações, quem são os agentes públicos, as penalizações pelos ilícitos, e tudo mais, que envolvam, então, a organização e o funcionamento da administração pública. Ok? Também, aqui como eu havia dito, estamos falando de direito público. As outras disciplinas que temos, outros tipos de direito público, direito tributário, que vai fazer referência aos valores necessários, aos tributos, porque o Estado, para funcionar, ele necessita de recursos, entende? A gente não pode pensar um Estado sem recursos. Construir uma ponte, temos que pensar em recursos, alguém tem que pagar. Uma escola, para funcionar, alguém tem que pagar. Um hospital, alguém tem que pagar.
a luz alguém tem que pagar. Então nós temos a coletividade, tem que pensar isso. E este pensamento se faz pelos tributos. Há muita crítica na sociedade sobre o volume de tributos, correto? Porém, todos os tributos são frutos de reflexões coletivas. Nunca se esqueça disso. Um agente público, um gestor público, todo e qualquer serviço que a gente vem oferecer para a população, alguém paga. E a coletividade que paga. Como é feita a alocação desses recursos? O direito tributário pensa as normas que o agente público e a coletividade irão desenvolver na forma da coleta desses recursos. Ok? O outro tipo é o direito processual. O direito processual, ele nos passa como as normas devem ser conduzidas, orientadas tanto por pessoas físicas e jurídicas, ou seja, um processo. Qual é o rito processual? Direito penal, por exemplo, processo penal, processo cível. Ou seja, na esfera do direito processual, nós vamos discutir as rotinas e os aspectos dos prazos para que todos os atores, em um conflito social ou num litígio, possam ter as suas partes sendo escutadas, previstas, analisadas de forma coerente e razoável. Certo? Bom, e vamos com vários outros direitos do ramo do direito penal, como foram ilustrados. Agora eu vou vir falar um pouco sobre o direito privado. Como foi dito anteriormente, o direito privado é aquele que basicamente identifica um indivíduo como sujeito de direito. Ou seja, direitos individuais, os objetos da proteção, o objeto da proteção e amparos legais. No direito público, o objeto é o interesse da coletividade. No direito privado, nós estamos falando que o objeto são os interesses particulares do indivíduo em relação com outros indivíduos, certo? São exemplos de direito privado, não é? Direito civil, direito empresarial e direito do trabalho. Aqui merece uma observação, merece um destaque. No material de vocês, só coloca a divisão entre direito público e direito privado. Porém, há um outro ramo, dependendo dos teóricos, há um outro ramo, que seria o direito difuso. O direito difuso é aquele que vai envolver aspectos atuais, vai envolver concepções que, ora, têm aspectos do particular, como também atende à coletividade. Exemplo, quando a gente fala de direito do consumidor, no material de vocês, o direito do consumidor está sendo compreendido como um direito privado, mas o direito do consumidor, ele tem aspectos difusos, porque ele atinge, tem objetos ali que são protegidos, que atingem a coletividade. Veja, quando eu compro um produto, eu como consumidor, eu na condição de consumidor, eu não entendo o processo produtivo. Eu não sei como aquele objeto foi produzido. Então, na minha relação com o produtor, o fornecedor e o vendedor, eu me encontro em uma condição de hipossuficiência. Eu sou, em essência, mais frágil que aquele indivíduo. Dessa forma, eu, como todos os outros indivíduos que se encontram na mesma condição, que apresenta essa hipossuficiência, temos que ser protegidos. Porém, a quantidade de pessoas que possam vir a se colocar na condição de consumidores, ela é difusa, ela é coletiva. É um coletivo que eu, às vezes, não consigo mensurar. Dessa forma, a gente tem a expressão direito difuso. Então, na literatura, nós vamos encontrar essas três divisões: direito público, direito privado e direito difuso. Para vocês,
em função da nossa disciplina, em função dessas noções, vamos lá, eu vou colocar a seguinte divisão: direito privado, alguns exemplos: direito civil, direito empresarial e direito do trabalho. E também nós vamos ter o direito difuso, que pode ser previdenciário, econômico, consumidor, ambiental e também do trabalho. Veja que do trabalho vai poder aparecer os dois. Vocês podem estar se perguntando: peraí, como que eu vou fazer nas atividades dessa disciplina? Nas atividades dessa disciplina, siga a orientação na nossa apostila, mas saibam, não percam de vista: direito público, direito privado, direito difuso. Certo? Para os exercícios, direito público, direito privado. Para a reflexão e a ampliação teórica de vocês, como agente público, como administradores públicos, direito público, privado e difuso. Bem, é muito importante saber que a expressão direito difuso ela é uma expressão muito atual hoje em dia, especialmente quando nós falamos de direito do trabalho e direito do consumidor, em especial direito do consumidor. Certo? Bom, agora vamos entrar num outro assunto, que é a distinção entre direito e moral. Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer uma discussão que é a distinção entre o direito e a moral. Direito e moral. Veja, nós falamos que o direito é um conjunto de normas. Normas estas que são construídas pela coletividade para regular o comportamento humano. Caso algum de nós não siga, podemos ser sancionados, apresentar alguma penalização, alguma consequência por infringirmos essa norma coletiva. Falamos também que o direito, essas normas, podem ter um caráter bem objetivo, está ali especificando a nossa conduta, ou ela nos dá o poder para exercermos uma conduta. Isso é a distinção entre direito objetivo e direito subjetivo. A outra distinção diz respeito a direito público e privado, que envolve o objeto, o que esta norma visa proteger. Caso a norma tenha como objeto a ser protegido o interesse da coletividade, como a coletividade se organizará, como as coisas da coletividade deverão ser geridas, nós estamos falando de direito público. Quando estamos falando de direitos, de normas que vão proteger a singularidade do indivíduo, o indivíduo nas suas ações regulares, aí nós estamos nos referindo do direito privado. Porém, é importante também fazermos uma distinção entre a moral e o direito. Pois veja, enquanto o direito são regras jurídicas que possuem um campo de atuação restrito e definido, a moral não. O que eu quero dizer? Veja só. O direito, tudo que envolve a nossa discussão, a norma vai apontar para alguma questão. Se eu posso construir alguma coisa, a tributação por eu ter uma casa, a tributação por eu vender um objeto. Veja que fazemos referência a algo pontual, a algo concreto, a algo específico, com o poder de alguém vir a fazer algo ou por ele simplesmente ter que executar algo. O direito, ele então visa evitar a lesão, o prejuízo às pessoas, numa reflexão sobre o pacto coletivo, do bom convívio. Essa é a essência do direito. Tá? Então o direito ele está voltado para atuações restritas e definidas. Já a moral, ela está além das relações do homem. Enquanto a gente visa a se preocupar no direito com as relações entre os homens, a moral, ela se preocupa muito mais com o relacionamento dos homens com a metafísica, o relacionamento dos homens com o seu semelhante, seu consigo mesmo.
Deixa eu dar um exemplo para isso. Deixa eu ilustrar. Vamos supor que ocorreu um crime, um assassinato. Tá? Julgar a verdade deste assassinato, essa verdade do assassinato deverá ser colocada fatos nos autos. Quando o juiz pegar os autos para fazer a sua análise e aí estabelecer a sua decisão, a sentença, a verdade a qual o juiz deverá se fundamentar é o que nós chamamos a verdade dos autos. A verdade dos autos. Só um instante. A verdade dos autos. Pois ele deverá ser convencido sobre aquela matéria nos autos. Todos os fatos que constam nos autos. Mas, e se os autos não condizerem com a verdade real? Tem que se abrir um recurso, tem que se trazer novas provas para questionar os autos, anexar aos autos. Quando nós falamos assim, nós estamos nos referindo ao direito, pois o direito ele busca regular as relações dos homens a partir de elementos viáveis dentro daquela relação. Já se de fato um indivíduo que cometeu um assassinato, ele armou aquela tramóia horrorosa, mas ele fez ela muito bem articulada, que enganou a todos no processo judicial, bom, ele vai ser condenado moralmente. Veja que a moral ela está em outra instância. Então, há uma distinção entre o direito e a moral. Não quer dizer que qual é o melhor. Na verdade, nós temos essa relação. A moral e o direito. São universos que se interligam. E há um ponto onde elas dialogam. Ok? Isso é muito importante, porque às vezes, nas nossas práticas como gestor, né, as normas, né, elas são resultantes bilaterais, ou seja, os direitos e as obrigações. E as normas morais são unilaterais, elas vêm de um único lugar somente, de Deus, da natureza. Então são normas universais e unilaterais. Por isso que quando a gente olha para o direito, há uma bilateralidade, há diversos atores que devem ter a capacidade de interagir e de se relacionar. E as normas do direito visam melhor pacificar essa bilateralidade. É muito importante isso. Essas discussões trazem reflexões extremamente profundas. Bom, como síntese então, como síntese dessa sessão das nossas aulas, não é? A norma jurídica é o quê? É um conjunto imperativo dirigido às ações do indivíduo e das pessoas jurídicas e demais entes. É uma regra de conduta social. Sua finalidade é regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais. A norma jurídica imputa certa ação ou comportamento a alguém que é seu destinatário. Essa é uma essência da definição de norma jurídica. E essa norma jurídica pode ser dividida em alguns ramos, como nós já discutimos aqui. Bom, na prática do direito, é muito importante nós discutirmos então de onde vêm essas normas, qual é a origem das normas. Vamos apagar aqui para um novo assunto. Então, qual é a origem das normas jurídicas, a origem das normas do direito? Nós estamos falando agora das fontes, ou seja, de onde vêm as normas. Enquanto as normas morais, elas são frutos de processos, os mais diversos, das construções das pessoas,
de uma mensagem divina, que seja, as normas jurídicas, elas têm fontes, elas têm origens, tá? Nós podemos dividir as origens, as fontes do direito em dois grandes blocos. As fontes formais e as fontes materiais. Muito cuidado. Veja que a palavra material aparece aqui e às vezes, quando a gente faz a divisão do direito subjetivo, objetivo, há alguns teóricos que colocam direito material e subjetivo. Muita atenção, tá? Quando falamos de fonte, estamos nos referindo à origem, ao que precede, né, a apresentação dessa norma. Né? De fonte, estamos falando de origem. Vamos lá. As fontes formais são aquelas fontes, né, que são positivas, são fontes que estão naturalmente participaram de um rito aonde elas foram concretizadas, apresentadas, publicizadas. Tá? As fontes formais são aquelas fontes que têm as suas origens a partir de ritos objetivos da coletividade. Já as fontes materiais são fontes que se confundem com a história. São fontes desenvolvidas historicamente. Vamos exemplificar. Nas fontes formais nós temos as leis. E uma lei, para que todos saibam, elas são construídas em essência, vamos discutir isso posteriormente, no legislativo. A atividade típica do Poder Legislativo, atividade típica, em essência, do Poder Legislativo, é a construção de leis. Porém, nós podemos ter fontes formais também a partir da jurisprudência. E o que seria a jurisprudência? Das decisões dos julgados do judiciário. É uma outra fonte. As súmulas vinculantes, elas são fontes, por exemplo, em alguns aspectos, que têm uma orientação de tendências ali. São fontes formais. Outro lugar seria uma doutrina. Outro tipo seria os costumes jurídicos. Essas aqui são alguns exemplos de fontes formais, ou seja, de normas que têm a sua origem em práticas reguladas no universo jurídico. Tá? E temos também as fontes materiais. Os tipos de fontes materiais que nós temos seriam as histórias, a história da humanidade, né? A moral, veja que ela aparece aqui, né? E os valores religiosos. Eu vou colocar no genérico os valores, tá? Os valores coletivos, religiosos seriam eles. Então, fontes materiais, eles vêm de uma história, eles vêm da tradição, eles vêm do costume da sociedade, eles representam uma realidade social e os valores da coletividade. As normas, as fontes materiais, elas nos ajudam a entender a história e as novas formas de concepção das leis que as casas são pensadas. Vou trazer um exemplo para ilustrar. Hoje em dia a família não mais é compreendida como o indivíduo homem e o indivíduo mulher. Hoje em dia a família é protegida pela lei, é protegida pelo direito civil, está lá normas objetivas que trazem essa proteção, está dentro do direito de família. Porém, o conceito de família, o entendimento que se tem da lei, por valores coletivos atuais, envolve família, relacionando-se pessoas do mesmo sexo. Olha que interessante. Quando nós olhamos hoje para a adoção, né, adotar uma criança não é mais obrigação e exclusividade de famílias onde nós temos um
pai e uma mãe de sexo diferente. Nós podemos ter a adoção de pai, dos homens, ali, querendo adotar uma criança, duas mulheres que têm uma constância no relacionamento, um único indivíduo querendo adotar. Há uma diversidade de configurações. Esse entendimento se alterou historicamente. Os valores vêm mudando e aspectos morais também. Por isso, há um diálogo entre essas fontes, no entendimento da interação dessas normas. Bom, para esse momento, para essa unidade, né, é esse o aspecto que nós queremos dizer. Nós falamos aqui o que é o direito, o que são as normas, as divisões do direito, as divisões das normas e as fontes das normas. Esse é um assunto muito importante para você, certo? Vamos lá depois para a próxima unidade.